Som. Graça e paz, igreja. Vamos nos assentar, vamos nos acomodar. Você que está em casa, se ajeite também. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor, ouvir seus ensinamentos. Espero que vocês tenham passado uma ótima quarta-feira. Hoje foi dia de jejum. E é uma bênção, né, pastor Valdemir? Fazermos jejum. Ok? Se você tiver um pedido de oração, passe ali no WhatsApp no 94788-8185. Vamos ler a palavra, vamos nos levantar em reverência ao Senhor. Abra a sua Bíblia no Salmo 96. Salmo 96. Aleluia. Você que está em casa, abra a sua Bíblia. Vamos ler conosco Salmos 96. Convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Aqui a formosura é santidade, força e santidade no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Dai ao Senhor glória, a glória. Aqui é adorar ao Senhor. Oferendas, seus átrios, tragam ofertas e cheguem diante dele no seu templo. Verso 9. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina, o mundo também se firmará, para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão, com uma perfeita justiça. Alegre-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque ele vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Que salmo maravilhoso, não? Cantai ao Senhor, bendizei, cantai uma nova canção, todos os dias, abra sua boca, exalte ao Senhor, cante a Ele novos cânticos, porque Ele é um Deus tremendo. Todas as famílias deveriam fazer isso, não? As famílias deveriam ter o Senhor como seu rei, o rei que reina soberano. Aleluia. Coloque aí a Bíblia na sua cadeira. Você que está em casa também, feche os seus olhos e vamos orar ao Rei maravilhoso, ao Deus poderoso. Abra sua boca e vamos orar. Aleluia. Ó Senhor, te damos graças, ó Deus,
pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Santo Espírito, esvazia as nossas mentes dos cuidados deste dia, das preocupações, Senhor, que possamos estar com a nossa mente, o nosso coração, ó Senhor, o nosso espírito atentos à voz da tua palavra, aos teus ensinamentos, Senhor. Ó Pai, abençoa os nossos irmãos que estão aqui conosco, Deus. Ó Deus, derrama a tua presença sobre nós, sobre aqueles que estão em casa. Santo Espírito de Deus, fala aos seus corações também, que a nossa boca, Senhor, seja com ações de graças a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és maravilhoso, digno de toda a glória, de toda a adoração. Aleluia, Te engrandecemos, Rei da glória. Aleluia, Tu és o único Deus, não existe outro Deus, somente o Senhor. Aleluia, aleluia, engrandeça o Senhor, digno Tu és de toda a glória, de toda a adoração, de todo louvor. Aleluia, bendito seja, bata palmas ao Senhor, louve a Deus, engrandeça o Senhor. Aleluia, glórias a Ti, bendito seja. Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Você está feliz de estar aqui hoje? Porque é um privilégio de nós estarmos aqui hoje, né? De tanta coisa que acontece, está acontecendo, mas o Senhor tem cuidado de nós e a gente tem o privilégio de estar aqui. Então que você não perca nenhum momento desta noite, deste culto, em qualquer situação, seja no louvor, na mensagem, no ofertório. Sabe por quê? Porque foi feito para Ele, tudo vem dEle e tudo é para Ele. Por isso que você está aqui nesta noite, porque o Senhor preparou, o Senhor deu esse privilégio, que você aproveite, que nós não sabemos nosso dia de amanhã, mas Ele sabe, porque a canção que nós vamos cantar diz que Ele é soberano, e você vai dizer isso, aí no fundo do seu coração, que Ele é soberano, e você vai cantar junto conosco, tá? Vocês que estão aqui, você que está em casa, louve ao Senhor, porque nós temos que louvar o Senhor onde nós estivermos, amém? Então vamos louvar ao Senhor, amém? Oh Deus, fala conosco nesta noite, Jesus, porque o Senhor é soberano e nós tomamos nas suas mãos, aleluias. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, absoluto. Acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. Vamos dizer ao Senhor quanto Ele é soberano, amém? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, absoluto. Acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, Tu te importa comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Olha essa frase que ele fala, ó, que apesar da glória dele, Ele é tremendo, Ele é soberano, mas apesar da glória a Deus, Ele se importa com você. Olha que maravilhoso isso, Ele não precisaria nos importar com a gente, porque Ele já é soberano,
Ele sabe todas as coisas, mas Ele se importa com você. Pense nisso. Vá com isso no seu coração. E não deixe de adorar o Senhor em qualquer circunstância, porque Ele é soberano. Vamos cantar essa parte? Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia, Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos pelo teu cuidado nesta noite. Aplauda o Senhor, amém? Ele te ama, Ele está cuidando de nós. Aleluia. Aleluia. Exalte, exalte ao Senhor. Não para de bater palmas. Glorifique ao Senhor. Aleluia. Este grande, maravilhoso Deus. Ele tem cuidado de você. Tem cuidado da sua família. Em tempos tão difíceis. A gente sempre falou, todos os dias estamos sujeitos à morte, não é verdade? E com este vírus as pessoas ficaram de uma maneira muito, assim, preocupadas. Mas a palavra de Deus nunca mudou, né? Estamos sujeitos à morte todos os dias, não é? Pare um momento e pense. Vamos lá, queridos. Vamos interceder pelas nossas famílias. Você que está em casa, abra sua boca e ore. Interceda pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo vovô, pela vovó, pelos idosos que estão em casa, pelos jovens, pelos adolescentes, pelos pré-adolescentes, pelas crianças. Vamos lá. Abra sua boca, em nome de Jesus, aleluia, ó Senhor maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, pela nossa família, ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade dos nossos irmãos estarem com suas famílias em casa também. Ó Senhor, nós somos agradecidos, ó Deus. Tu és um Deus maravilhoso, digno de toda adoração, de toda glória. Ó Senhor maravilhoso, abençoa o teu povo, Senhor, a tua igreja, Senhor, neste Brasil, Senhor, que a tua igreja se levante, Senhor, em louvor e adoração a ti, Senhor. Desperta o teu povo, Senhor, desperta a tua igreja, Senhor, que a tua igreja seja cheia do teu Espírito, Senhor, que seja uma igreja com ousadia, com fé, Senhor, com amor, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, por aqueles que estão em casa, Senhor, ó Deus, estão tristes, angustiados, estão depressivos, Senhor, ó Deus, essa quarentena, Senhor, aflorou a tristeza em muitas pessoas, Senhor, ó Deus, vem com a providência, com teu Espírito, com teu amor, com a tua vida sobre essas pessoas, Senhor. Levanta o abatido, Senhor, enche de alegria, a alegria que vem do Senhor, a vida em abundância que vem do Senhor. Ó Deus maravilhoso, que haja cura nos lares, Senhor. Ó Pai, onde há discórdia, Senhor, onde há brigas, onde há desentendimento, Senhor, que o Senhor entre ali, Senhor, trazendo a paz, Senhor, o amor, o equilíbrio emocional, a tua presença, Senhor. Ó Pai,
que famílias, Senhor, sejam cheios, Senhor, da Tua presença, famílias equilibradas, Senhor, famílias, Senhor, abençoadoras, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, traga cura, Senhor, nos corpos, Senhor, pessoas que estão com dores, Senhor, com inflamação, Senhor, nos pâncreas, Senhor, no intestino, Senhor, ó Senhor, no útero, nos órgãos reprodutores de homens, de mulheres, Senhor, ó Pai, tira toda a enfermidade, Senhor, dando a cura, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, Deus maravilhoso, que haja libertação, Senhor, que cadeias sejam quebradas, Senhor, dos vícios, ó Deus, em nome de Jesus. Nós sabemos, Senhor, que o álcool tem encarcerado muitas vidas, Senhor, que as drogas, Senhor, ó Deus, que o sexo, Senhor, a pornografia, Deus, ó Senhor, vícios em videogame, Senhor, em redes sociais, tantas coisas, Senhor, que levam para longe de Ti, Deus. Nós Te pedimos que haja libertação nestas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Que isso seja tudo quebrado, Senhor. Ó Senhor, que estas vidas sejam libertas pelo poder do Teu Santo Espírito, Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor, abençoa a Tua igreja aqui em Vila Mirante, Pai, as famílias da Tua igreja, Senhor. Ó Pai, que eles sejam abençoados, que eles, Senhor Deus, levem a Tua palavra com qualidade, com amor, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Nós somos agradecidos, ó Pai, por cada vida que está aqui, por cada vida que está em sua casa, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Tu és um Deus maravilhoso. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe, Pai, a cada diácono desta igreja, a cada diaconisa, aos pastores, aos obreiros, aos líderes de departamento, Senhor. Derrama a Tua bênção sobre suas vidas, porque eles têm se dado, se doado na Tua casa, Senhor, e nós Te agradecemos, Senhor. Abençoa, Pai, aqueles que estão ali na mesa de som, na imagem, Senhor. Ó Senhor, eles são jovens, eles têm dado também o seu tempo para Ti. Abençoa, Senhor, retribui, somente Tu pode retribuir a cada, Senhor, irmão que tem se dado na Tua casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Ó Senhor, nós Te engrandecemos, nós Te glorificamos, porque Tu és o único Deus maravilhoso, Deus eterno, poderoso Deus. Aleluia. Aplauda esse Senhor maravilhoso, exalte, engrandeça Ele. Aleluia. Grande é o Senhor, digno de toda a glória, de toda a adoração. Maravilhoso Deus. Aleluia. Glórias a Ti, aleluia. Pode se assentar, irmãos, aleluia. Vamos, só um momento, irmãos. Essa Bíblia aqui é pesada, viu? É um tijolão. Você sabe que eu prefiro a Bíblia de papel do que a de celular. Sabe por quê? Quando a gente está no devocional, a gente pega a Bíblia e não tem nada que nos distraia. O celular, quando você pega para ler a Bíblia, aí, pim, aparece uma mensagem, não é? Porque para você ler a Bíblia, você tem que estar conectado na internet. Aí aquilo te distrai. Às vezes você vai procurar um vídeo, uma canção, e pim, aquilo distrai você de novo. Então você não fica conectado totalmente ao que o Senhor tem para falar com você. Então a Bíblia de papel, este livro maravilhoso, o livro mais lido na face da terra, eu prefiro de
papel. Vamos lá, irmãos. Vamos ler a palavra em Romanos 12. Eu já li para vocês uma vez. Vamos ler novamente. Romanos 12, do 6 ao 8. Aqui fala do dom da contribuição. O pastor já ensinou aqui numa quarta-feira. E isso foi muito bom. Vamos lá? Romanos 12, de 6 a 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que contribui, faça-o com liberalidade ou generosidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Aqui é o dom da contribuição. É um dom, não é? Às vezes você está em casa e o Senhor toca no seu coração. A igreja precisa disso. Olha, oferte com isso. Às vezes as pessoas ofertam e dizimam com aquilo que resta do seu salário, resta lá na sua bolsa, moedas, pega a pior nota que tem. E realmente, irmãos, a viúva lá, aquela mulher tão pobre, deu o que ela tinha de melhor, né? Dê o que você tem de melhor para o Senhor, o seu tempo, o seu dinheiro, né? A sua oferta, porque o seu dinheiro e a sua oferta, o seu dízimo, tem abençoado esta casa. Nós podemos estar aqui, nós podemos pagar o nosso aluguel, podemos ajudar vidas, podemos abençoar os irmãos que estão em casa. Então, oferte e dizime com amor, seja generoso. Vamos lá? Levante o seu envelope. Aqui, só um minutinho, está faltando. Tá, certo. Vamos lá. Levante o seu envelope. Se você não pode dar nada, ponha o seu pedido aí, a sua vida, que o Senhor vai te abençoar, em nome de Jesus. Vamos lá. Muito obrigado a Deus pelos dízimos e as ofertas entregues na tua casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que a tua igreja, Senhor, tem sido abençoada, Senhor. Pai, que não falte, Senhor, o que precisamos para o sustento da tua casa, Senhor, para abençoar os nossos irmãos, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa cada um que está contribuindo, aquele que por algum motivo não pode contribuir, o Senhor também abençoe de igual modo, Senhor. Abençoa a tua igreja, aqueles irmãos que trabalham com carteira assinada, que eles sejam abençoados em seus empregos, Senhor. Aqueles irmãos, Senhor, que são autônomos, Senhor. Pai, abre as portas, Senhor, que haja, Senhor, novos contratos, Senhor, novas estratégias, Senhor. Pai, esteja abençoando a cada um, aqueles que têm, Senhor, um escritório, algum comércio. Senhor, abençoa, Deus, em nome de Jesus, que este lugar seja abençoado, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Muito obrigado, a Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso, digno de toda a glória. Em nome de Jesus, nós Te adoramos. Aleluia. Aplauda o Senhor, engrandeça a Deus e agradeça pela oportunidade que o Senhor tem te dado. Amém? Pode se assentar. Ok, vamos lá, queridos. Hoje foi o nosso jejum, é quarta-feira, é costume dessa casa jejuarmos e participarmos do culto de ensino. Se você não tem esse costume, pertence a este lugar, você precisa pôr isso na sua agenda, tá bom? Também nós temos o nosso
culto, domingo de Santa Ceia. É o primeiro domingo e começa às 9h da manhã. Você que virá para cá, prepare o seu coração, a sua vida e esteja ceando aqui conosco. Você que vai ficar em casa, separe os elementos da ceia. Participe também, prepare o seu coração, não se atrasem no horário, porque começa às 9h. Às vezes começa um pouquinho, 2, 3 minutos de atraso, mas é por conta de ajustes no equipamento, ok? Também, nosso acampamento, se você não acertou ainda, acerte o valor com o diácono Alex. Também, se você já pagou, só esperar o dia do acampamento, né, pastor Valdemir? Em abril, né? Também vamos ter todo o nosso cuidado ali, não se preocupe. Também temos as nossas células, segunda-feira foi aqui na Vila Mirante, de sexta-feira temos na Cachoeirinha, no Guarani, no Jaraguá. Se conecte no horário às 8h30, procure um irmão se você não sabe o horário e como fazer para entrar nas células. Temos o nosso canal do YouTube, participe, compartilhe, leve a palavra do Senhor, em nome de Jesus, e vamos abrir os nossos corações para ouvir a palavra, para ouvir o ensinamento de Deus. E os jovens estão aqui hoje, muito bom, vocês que vieram, vocês que estão em casa também, aprendam a palavra do Senhor. Nós que somos adultos também aprendemos. Vamos lá, pastor? Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. A igreja está linda, está bastante gente, está aumentando. Isso é muito bom. Glória a Deus. E os jovens, alguns jovens compareceram, né, Ronaldo? Isso é muito bom. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, lá em Tito, capítulo 2, verso 6. Tito, Primeira Timóteo, 2 Timóteo, aí vem Tito. Capítulo 2, verso 6. Amém? Podemos ler a palavra do Senhor? Diz assim: quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por este culto de ensino da palavra. Obrigado, Senhor, porque já pudemos louvar o Teu nome, pudemos ofertar a Ti, Senhor. Nessa hora eu te peço para que o Senhor venha me usar com graça, com poder, com a autoridade, Senhor, para que a gente saia daqui, Senhor, com uma palavra revelada aos nossos corações. Nessa hora, eu quero repreender tudo aquilo que vem contra o mover da Tua palavra, toda distração, tudo aquilo que pode roubar a revelação da Tua palavra, seja repreendido em nome de Jesus, e que Teu Santo Espírito tenha liberdade para falar, liberdade para agir, liberdade para trazer revelação aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Nós estamos estudando sobre doutrina
perseverando na doutrina dos apóstolos, e esse aqui é o nosso 20º encontro já. Tivemos a oportunidade de ministrar muitas coisas a respeito da doutrina, a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina da palavra de Deus. Pudemos estudar sobre a palavra, a Bíblia ser a palavra de Deus. Já pudemos estudar sobre Deus Pai, sobre Deus Filho, sobre Deus Espírito Santo. Pudemos estudar sobre pecado. Pudemos falar com os irmãos também sobre o plano eterno de Deus. E entre tantos assuntos, nesses 20 encontros que tivemos. Há 2 semanas atrás nós começamos a falar sobre a sã doutrina, sobre a doutrina sadia, aquela doutrina que traz saúde espiritual. E pudemos falar aos homens. Na semana passada nós falamos sobre as mulheres, tudo nesse trecho de Tito. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os jovens, uma palavra direcionada para os jovens. Obrigado, Raquel. Nós vimos que a palavra de Deus, ali em Tito, capítulo 2, verso 2, falando aos homens maduros, aquele homem que é experimentado. A palavra de Deus, algumas versões traz homens idosos, mas os idosos ali é maduro, é experimentado, está falando de qualidade espiritual. Esses homens devem ser temperantes. A gente estudou um pouquinho sobre isso, sobre ser temperante, temperamento, nosso temperamento. Cada um de nós tem um temperamento difícil, digo até que é difícil. Nós devemos ter os nossos temperamentos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Nós vimos que o homem também deve ser sensato, deve decidir bem, decidir com base na palavra de Deus. Nós vimos que o homem deve ter um nome respeitável. Nós vimos que o homem deve ser sadio na fé, ou seja, não viver de altos e baixos, ter uma vida espiritual sadia, não largar de Jesus por nada, por problema algum. Nós vimos que o homem também deve ser sadio no amor. Nós vimos a importância de ser sarado no amor, ter saúde no amor. Então, ser rápido em perdoar, né? Ser bondoso, amar sempre. Nós vimos que também o homem deve ser sadio na constância, ou seja, perseverante, constante, não viver de altos e baixos. Tem dia que está lá embaixo, tem dia que está lá em cima. Então, nós vimos que isso faz parte da nossa vida. Vimos que na semana passada nós estudamos alguma coisa sobre as mulheres, que as mulheres devem ser sérias no seu procedimento, não deve ser mulher fácil, não deve ser mulher dada. Nós vimos isso com base na palavra de Deus. Nós vimos também que as mulheres não devem ser escravizadas a muito vinho. E aí a gente viu que não é só o vinho que escraviza, mas é a internet, é os filmes, é as séries, é a TV, é a internet, é o WhatsApp, é o Facebook, é o celular que a gente não larga dele, né? Então nessa hora você devia estar prestando atenção na palavra de Deus, não no celular. Olha para mim, preste atenção na palavra de Deus. O celular pode escravizar também, não é? Nós vimos que as mulheres devem ser mestras do bem, mestras de mestre, de ensinar. A mulher deve ser capaz de ensinar bem a sua casa, seus filhos, né? A importância da mulher ensinar as mais jovens a amar o marido, a amar os filhos.
mulher deve ser sensata, honesta, boa dona de casa. A gente viu que num tempo como o de hoje, a mulher trabalha fora, a mulher como eu posso dizer, hoje o trabalhar fora é necessidade, é complementação de renda, então não é pecado a mulher trabalhar fora, mas mesmo trabalhando fora, ela tem que cuidar da sua casa bem, cuidar bem do seu marido, dos seus filhos. A gente viu que a mulher, ela não pode ser caluniadora, ou seja, fofoqueira, falar, ter uma língua maldizente. A gente viu que calúnia vem do diabo, vem da palavra Satanás, que é acusador. Como é importante a poder na língua, a poder nas palavras. A gente viu isso semana passada. Vimos que a mulher deve ser bondosa, e tudo isso para que a palavra de Deus não seja difamada. E hoje nós vamos falar um pouquinho com os jovens. A Bíblia fala ali no versículo 6, quanto aos moços, de igual modo. Ou seja, esse de igual modo é tudo que já foi falado para os homens e para as mulheres, menos o que diz respeito à vida conjugal. E aí a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, falando para Tito, que era um jovem, então um mestre falando para o seu discípulo, para o jovem, para um jovem, dizendo que ele ali orientasse os mais jovens, os moços, as jovens, a serem prendadas, virtuosas, os jovens não serem vagabundos. A gente vai ver isso. Então tem muita gente, tem muito jovem que quer se casar, mas você tem que ser prendada, você vai ter que cuidar do seu marido. A gente viu que as mulheres, não é? Elas devem saber devem cuidar bem da sua casa. Então você tem que ser prendada, tem que saber cozinhar, tem que saber fazer um feijão, um arroz, né? Quando eu casei com Raquel, o primeiro almoço que ela fez, o lagarto ficou afogado, né? Mas ela aprendeu a cozinhar, ela aprendeu, e hoje ela cozinha muito bem. Então, vocês devem saber ser prendadas, sabe, irmãos? Raquel trabalha fora comigo há muitos anos. Ela não teve um tempo que ela ficou em casa para cuidar da Carol. Ficou 10 anos em casa. Ela já trabalhava fora. Depois ela parou de trabalhar para cuidar da Carol. E quando ela parou, a minha renda fez assim, ó, caiu mais do que pela metade. Mas o Senhor proveu tudo. E ela cuidou da Raquel durante 10 anos. Depois de 10 anos ela falou, vou voltar a trabalhar. Eu falei, tudo bem, pode voltar. E aí ela queria trabalhar em um determinado local. Eu falei, não, você vai trabalhar comigo. Estou precisando de alguém. Ela veio trabalhar comigo. Aí ela trabalha fora. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Nunca caiu um botão da minha roupa que ela não soubesse pregar. Sabe? Então vocês são mais novas, jovens, devem ser prendadas, devem cuidar bem do marido de vocês, do futuro marido de vocês. Amém? E os jovens, eles não podem ser vagabundos. Tem que trabalhar, tem que cuidar tem que pensar lá na frente, tem que pensar em estudar, tem que pensar numa profissão, tem que pensar em se desenvolver. Então quando a gente fala de um jovem prendado, é isso, ele tem que correr atrás. Quando Raquel parou de trabalhar,
caiu sobre meus ombros, e eu tive que correr atrás dessa questão, sozinho. E a importância de uma mulher, e nós éramos jovens naquela época, eu casei com 21 anos, e nós éramos jovens, e a importância dela na minha vida é que ela sempre me empurrou para frente. Vai fazer faculdade, vai fazer vestibular. Até no último dia do vestibular de Direito, eu estava no sofá, me lembro como se fosse hoje, e eu falei, não vou fazer esse vestibular, nada. E ela falou, você vai sim, você vai. E assim, faltando 20 minutos, 30 minutos, eu não me lembro muito bem, mas era pouco tempo, eu fui, peguei a minha moto, tinha uma moto naquela época, eu peguei a moto, fui até o local, fiz o exame na última hora, Thaís. Aí passei, e aí estudei, me tornei um advogado, e eu cuido da minha casa com base nessa profissão. A importância, então, de nós termos sermos prendados, mesmo sem profissão. Quando casei com ela, eu não tinha profissão nenhuma, só trabalhava, mas eu não tinha profissão nenhuma. Mas o Senhor sempre me deu força, eu nunca deixei faltar nada dentro da minha casa. Então, você que quer casar, você que é jovem, tem que ter isso dentro de você. Amém? Agora, entrando um pouquinho aqui, porque o apóstolo Paulo, isso aqui é só introdução, o apóstolo Paulo fala que o jovem deve ser criterioso. Criterioso. O que é ser criterioso? A palavra de Deus está falando, através de Paulo, para Tito, que os jovens devem ser criteriosos. Ou seja, o jovem deve saber escolher debaixo de critérios. O jovem deve ter critério, não deve aceitar qualquer coisa. Vocês não devem aceitar o que o mundo impõe para vocês aceitarem. Vocês têm que ser criteriosos, ter critério. E esse critério que está aí, que vocês devem escolher com critério. Esses critérios devem estar estabelecidos na palavra de Deus. Ou seja, nós não podemos decidir como o mundo decide. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. Então, para decidir, para ter critério, você tem que olhar para a Bíblia. Você tem que se aconselhar. Você tem que falar com gente mais madura. Você tem que falar com gente que já viveu mais. Compreende? Está dando para entender ou não? Ter critério é como se fosse um funil. Porque as coisas vão chegar até vocês, até os jovens. Eu me coloco também aí. É para a igreja essa palavra, na realidade. Não é só para o jovem. Mas quando as situações chegam para nós, a gente tem que ter critério para decidir. A gente tem que olhar para a palavra de Deus. A gente tem que, se a gente tiver dúvida, a gente tem que conversar com gente mais madura. Não decidir de primeira. E aí tem um monte de gente que decide assim, por ele mesmo. Então ele chega, conhece um rapaz, conhece uma moça, e ele não quer saber do que a palavra de Deus diz a respeito. Então ele se entrega àquele sentimento, ele começa a namorar, ele começa a se relacionar, sem saber o que a palavra de Deus diz, simplesmente seguindo os seus sentimentos e as suas emoções. E está errado. Por quê? Porque às vezes um relacionamento errado,
vai te tirar da presença de Deus, vai te roubar do Senhor. Então, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai conseguir enxergar alguma coisa com relação ao relacionamento. Então a gente vai enxergar, sabe o que? Por exemplo, eu já até conversei com o André, eu quero que ele passe isso para os jovens, essa visão. A Bíblia não fala de namoro. Você sabia que a Bíblia não fala de namoro? A Bíblia não fala de namoro. Muito menos de ficar. Então imagina, você conhece uma pessoa e você fica um dia com essa pessoa. Certo? A Bíblia não fala isso. Não fala de namoro. A Bíblia fala de noivado. E quando a gente olha para noivado na Bíblia, a gente vê que a gente só deve se relacionar com uma pessoa quando a gente enxerga o casamento. Entende? Não que é pecado namorar. Não é isso que eu estou falando. Porque a gente já acostumou com isso, das pessoas se relacionarem, das pessoas já namorarem. Entende? Mas a Bíblia não fala de namoro. Então se a gente for levar o pé da letra, a gente então não namoraria. A gente se relacionava com a pessoa e no tempo certo noivaria com vistas ao casamento. Porque o namoro pode gerar muitas circunstâncias negativas. Mas está dando para entender o que é ter critério? E aí você tem dúvida de algo, de uma profissão, de um estudo, do que estudar? Então, você vai para a palavra de Deus e vai ver se aquela profissão, ela não vai te levar para longe de Deus. Tudo na nossa vida, a gente tem que colocar Deus. Tudo na nossa vida, a gente tem que colocar o Senhor. E aquilo que for nos distrair, tirar o foco do Senhor, então a gente tem que deixar para lá, você ter critério. A Bíblia fala também que esse jovem, no versículo 5, ele deve, versículo 6, desculpa, quanto a esses moços, esses jovens, eles devem ser criteriosos. E o versículo 7 diz assim: eles têm que ter padrão de boas obras. Então o versículo 7 fala assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Padrão de boas obras. Padrão. A palavra padrão é a palavra no grego typos, que significa estampa. Para você entender um pouco, pode ser que você não esteja similarizado um pouco com essas palavras. Quando a gente fala de tipo, a gente está falando daqueles tipos de máquina. Já viu carimbo? Carimbo é um tipo, é um tipo de tipo. Está muito redundante isso, né? Mas o carimbo que você colocava na almofada, e aí você batia aquilo é um tipo. Por quê? As letras que estão no carimbo vão ficar impregnadas na folha. Isso é um tipo. Tá. E o que é então essa questão da estampa? O estampo era um molde, onde ele bate, aonde aquele molde, bate na estampa, ele faz a peça. Aquela folha de metal toma o formato do molde. Tá. Então o apóstolo Paulo está falando para a gente que a gente tem que ser padrão de boas obras. Ou seja, nós devemos ser modelos para os outros. Nós devemos ser modelos. Nós devemos ser exemplos. E aí,
que está realmente algo para a gente prestar atenção. Será que nós temos sido modelo, padrão, né? Ou será que nós estamos sendo marcados? Porque o mundo tem uma maneira de pensar. Quando a gente se relaciona com o mundo, a cultura do mundo tenta impregnar em nós algo que é da cultura da sociedade. Enquanto que a palavra de Deus tem a cultura do reino de Deus. E nós devemos então ser marcados pela cultura do reino, não pela cultura do mundo. Então, isso tem tudo a ver com identidade. Se você não tem identidade, então você vai ser marcado pela cultura do mundo. Então, quando você entrar numa faculdade, quando você cursar ou trabalhar fora, você vai ser impactado pelo meio. Quando a gente vai para a praia, é interessante porque a gente vê os caras levando aqueles sons, tudo, de samba, de outras músicas e tal. E a música faz o ambiente e tal. E será que quando você vai para a praia, ou você vai para algum lugar, uma festa, será que o ambiente faz você? Entende? Ou será que você tem identidade? Lá na tua faculdade, na tua escola, como que é? Será que você é influenciado pelos teus amigos? Ou será que você tem a identidade do reino? Não, as pessoas te conhecem. Fala, isso aqui não, isso aqui é de Deus, isso aqui é crente. Esse não faz essas coisas. Esse não fala determinada coisa. Esse não ouve determinada coisa. Por quê? Porque Paulo fala que nós devemos ter padrão, devemos ser padrão de boas obras, devemos ser modelos, devemos ser exemplos. Identidade do reino. Então, quem é do reino pratica os princípios do reino. E a sã doutrina, quando Paulo fala isso, é tão atual isso. Quando minha filha era pequena, tinha uns 13 anos, acho. 13 anos, 12, não sei, não vou saber falar. Mas eu lembro que a gente foi na Conde Sarzedas e lá ela gostou de uma camiseta. E a camiseta, ela gostou. E eu falei, não, eu vou comprar para você. Daí ela, por último, ela falou, não quero. Mas por quê? Você gostou? E ela falou, aí, ela não falou, mas eu percebi, a camiseta estava escrito Jesus. Ela gostou da camiseta, mas ela teve vergonha da palavra Jesus. Aí quando chegou em casa, eu conversei com ela, falei, filha, sabe, a gente não pode ter vergonha do que a gente é. A gente não pode ter vergonha de Jesus. A gente é cristão. E sabe, a Carol pegou aquilo, ela entendeu aquilo, e ela levou para a vida dela. E quando ela foi para a faculdade, diversos foram os convites. Mas a Carol, os colegas da Carol na faculdade, sabiam que ela era cristã. E respeitavam. A Carol tem os defeitos dela, tá? Ela não é santa, estou só usando um exemplo. Na minha época de faculdade também foi assim. Mas é algo para a gente pensar. Porque hoje nós vivemos uma tal de pós-modernidade. E a pós-modernidade, queira você ou não, está aí, está aqui na igreja. Ela influencia a nossa maneira de se vestir,
a nossa maneira de falar, a nossa maneira de se relacionar com as pessoas. Então, se você não é impactado pela palavra de Deus, pela cultura do reino, então você está sendo impactado por aquilo que o mundo, por aquilo que a pós-modernidade dita. E o apóstolo Paulo está falando aqui para a gente que nós devemos ser diferentes. Amém? Amém. A palavra de Deus também diz que esse jovem tem que ter reverência. Reverência. O que é ter reverência? Ter reverência é ter respeito às coisas santas. Ter respeito ao que é de Deus. Ou seja, eu gosto muito do Comedy Center. É um canal? Tem. Porque tem ali umas 2 séries que eu ouço, que eu vejo. Não são séries sensuais, mas vira e mexe eles fazem ali algo contra a palavra, contra Deus, contra o Evangelho. Eu falo, meu Deus. Então eu não gosto quando isso acontece. Eu viro para quem está do meu lado, para a Carol ou para a Raquel, e falo, puxa, não precisava disso. Entende? Mas quantos de nós, às vezes, daríamos risada de uma piada contra Deus, de uma piada contra um pastor, de uma piada contra a igreja? Quantos de nós, muitas vezes, ouvimos piadas sujas? Então, quando o apóstolo Paulo fala que os jovens, e eu me coloco aí, você que também tem que se colocar aí, não é só para jovem isso, tem que ter reverência, é porque tem que ter respeito com relação às coisas de Deus. Se você está na igreja, você tem que estar prestando atenção na palavra, você tem que estar louvando a Deus. Você não pode, no momento da palavra, estar distraído, por exemplo, porque isso não vai ser reverência. Compreende ou não? Sim ou não? Isso mexe com a gente, né? Ter reverência também é reverência aos mais velhos. Eu gosto muito de brincar com meu pai, mas eu não uso nenhuma palavra depreciativa com o meu pai. Posso às vezes chamar de velho, e aí velho, mas carinhosamente. Nós devemos ter reverência, respeito aos mais velhos e ouvir eles. Tem um casal aqui da igreja que vai chamar meus pais para ser padrinhos de casamento deles. Eu falei, tem certeza? Porque já estão tão velhos. 87, 85, eu gostei da resposta. Eu gostei da resposta, pastor Valdemir. Mas é por esse motivo que nós queremos eles. Pensei, meu Deus, é verdade. Que tipo de testemunha a gente quer perto quando a gente for casar? Né? Respeito aos mais idosos, conversar com os mais velhos, se aconselhar com gente mais idosa, mais madura, é ter respeito. Respeito aos seus líderes, aos seus pastores,
a gente não tem ainda aqui na igreja nada, nenhum procedimento para quando um jovem, por exemplo, vai começar a namorar. Mas eu quero implantar algum procedimento. Não é que a gente vai estar em cima, mas ter respeito aos líderes, aos pastores, é você comunicar. Pastor, estou interessado em tal, fulano de tal. O que o senhor acha? Não que eu vou interferir. Não quero interferir na vida de vocês. Não é isso. Mas é uma forma de respeitar o líder. Quem é o seu pastor? Aí, eu e Raquel cuidamos de casais durante quase 10 anos. Eu falei para muitos casais não casarem. Alguns, muitos não, alguns. Teve um casal que casou, eu falei para não casar, falei, não casa. Não casa. Casou. Na lua de mel se separou. Porque a gente já enxergava que não ia dar certo. Entendeu? Tem que ter respeito aos líderes. Aí vai noivar, não fala nem com o pastor, não fala nem com os pais. Então isso é falta de critério. Tem que ter critério. Tem que ter reverência. Tem que ter respeito. Você está numa igreja. Na igreja é assim. O apóstolo Paulo foi usado para orientar Tito dessa forma. Então vamos rasgar isso aqui. Isso aqui não serve para a gente. Vamos atualizar isso aqui então, vai. Entendeu? A gente tem que olhar para a palavra de Deus para ela nos ensinar. É isso que a gente tem tentado fazer. Ter respeito aos líderes. Aí já encerro, vou para o outro tópico, senão a gente fica muito nesse aqui. Mas ter respeito ao líder é não falar mal do pastor. Tem um cara que eu tenho lido muitos livros dele, é o Doug Howard Mills. Ele é um africano e eu tenho lido muita literatura dele. E ele é categórico nisso. Nós devemos honrar os nossos líderes. Se você não honra, se você não respeita, você traz maldição para a tua vida. Não é que a gente quer ser respeitado, não, é um princípio da palavra de Deus, amém? Fala mais aí, que esse jovem tem que ter linguagem sadia e irrepreensível. Versículo 8 diz isso. Linguagem sadia e irrepreensível. O que é ter uma linguagem sadia? Sadia vem de saúde, né? De curado, de não ter doença, de não ser doente. Se tem uma coisa que eu odeio, não vou falar odeio porque é muito forte, né? Mas eu não gosto, eu acho errado demais nessa geração de hoje. É quando vocês escrevem tudo errado. Vocês abreviam tudo. Vocês não têm noção de gramática, de português. Quando Paulo fala para Tito, para ter linguagem sadia, ele está falando para ter uma linguagem inteligente. Uma linguagem de sabedoria, ter sabedoria em se comunicar. Para você saber escrever ou saber falar, tem que ler muito. E eu sempre, quem está perto de mim, quem anda perto de mim, a gente sempre influencia a ler, a ter o hábito da leitura, para poder falar com inteligência, com sabedoria.
E aí você vê naquelas conversas gírias. O jovem fala muita gíria, eu também falo, algumas vezes falo, ok? Mas a gíria, ela não é uma linguagem inteligente. A gíria, ela é uma linguagem pobre. E aí o apóstolo Paulo fala que a gente tem que ter uma linguagem sadia, curada. Quando você escreve no Facebook, você abrevia, você está sendo mais pobre intelectualmente. Escreva corretamente, fale corretamente, evite usar gírias. Eu gosto muito do direito norte-americano, porque lá eles argumentam, verbalizam. Aqui no Brasil a gente escreve mais do que fala. Lá eles falam mais. É tudo muito verbal. Eu já assisti muitos filmes maravilhosos, onde os jovens, são todos jovens ali, eles estão argumentando a sua tese. Um defende algo, o outro defende com sabedoria, com inteligência. Ou seja, se eu posso dar um conselho para vocês, jovens, nessa questão da linguagem sadia, é para que vocês não sejam burros, sejam inteligentes, porque vocês são jovens maravilhosos. Então, não deixa a cultura do mundo dizer o contrário, que vocês são burros. E demonstrem que vocês são jovens maravilhosos, como Daniel, que falou para o rei o seguinte, para o assistente do rei lá, para o cozinheiro, não sei, para o copeiro: nós não vamos comer dessas comidas, nós vamos só comer verdura. E você sabe qual foi o resultado depois de um tempo? Eles eram mais inteligentes e mais sábios do que aqueles jovens da época da Babilônia. E é isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem para vocês, para que vocês sejam sábios e inteligentes, não burros. Porque o diabo, ele quer que vocês sejam envergonhados, constrangidos, para baixo. E Deus quer que nós sejamos como Daniel, como José, que salvou uma terra pela sua sabedoria e pela sua inteligência. Amém? Se decida hoje a ser como um José, um Daniel. Quando Paulo fala isso, para que nós tenhamos uma linguagem sadia e irrepreensível. Tem diferença. Sadio é falar com inteligência, com sabedoria. Irrepreensível é pureza no falar. Ter pureza no falar. Ou seja, ter santidade no que se fala. Não falar palavrão, em hipótese alguma. Linguagem irrepreensível. Reflita comigo. A gente não precisa disso. Ou precisa? Quando a gente cria um filho, a gente cria para ser o melhor. A gente quer que ele seja o melhor, ou a melhor. Deus quer que nós sejamos os melhores, não os piores. Amém? E aí o apóstolo Paulo, ele fala tudo isso para Tito,
E ele encerra da seguinte forma: fala para o jovem ser criterioso, fala para o jovem ser padrão de boas obras, ou seja, ser modelo, influenciar, ter identidade do reino. Fala para esse jovem ser reverente. Fala para esse jovem ser íntegro. E integridade, antes de ir para o final, vamos falar um pouquinho sobre integridade. Integridade é o mesmo que não ser quebrado. A ideia é essa: não ser quebrado, não estar partido. A ideia da palavra integridade é a seguinte: ser o mesmo em todos os lugares. Íntegro quer dizer reto. Íntegro, então, traz essa ideia de não ter quebra nenhuma, de ser o mesmo em todo e qualquer lugar. Então Paulo fala para esse jovem que ele deve ser o mesmo no trabalho, o mesmo na igreja, o mesmo na sua casa. Ele não deve ser na igreja, louvar a Deus, levantar as mãos, mas em casa ele brigar com os pais, ele não respeitar os pais. No serviço, ele ter a cultura do mundo. Amém? E Paulo fala assim: olha, tudo isso para que o adversário, ou seja, o inimigo, o diabo, para que o adversário seja envergonhado. Então Paulo fala para fechar as brechas. Fala que nós devemos ter um comportamento diante de Deus que é de fechar brechas. A reflexão para nós nessa noite é a seguinte: no que eu preciso mudar? No que a brecha está aberta? E Paulo fala para fechar as brechas. Como Neemias fechou, reconstruiu os muros e fechou todas as brechas. Deus nos chama nessa noite para fechar as brechas. Por quê? Para que o adversário seja envergonhado. Para que o adversário, que é o diabo, não tenha indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Ou seja, preste atenção no que eu vou falar para você. Sai do celular agora, olha para mim. Ou seja, Satanás existe, o diabo existe. Você sabe o que ele quer fazer? Ele quer te envergonhar diante de Deus e diante das pessoas. Satanás, ele está interessado em te afastar de Deus. Ele está
interessado em te afastar da palavra de Deus. Paulo está falando isso, exatamente isso, para que ele, o adversário, Satanás, não tenha indignidade contra nós. Para que ele seja envergonhado. Nós devemos fechar as brechas para que ele seja envergonhado e não nós. Quando você deliberadamente resolve, decide andar contra os princípios da palavra, e conforme o andar do pensamento do mundo, ou seja, você age como qualquer pessoa, qualquer amigo teu age, então você não está fechando as brechas, e Satanás está te afastando da igreja, de Deus, da palavra dele, da palavra de Deus. Nós devemos fechar todas as brechas possíveis, para que ele não consiga arrancar nada de nós, não consiga ter nenhuma vantagem, não consiga tirar nenhuma vantagem de nós. Feche as brechas. Se a gente agir de acordo com a sã doutrina, então ninguém, nem mesmo o inimigo, vai poder nos acusar. Amém? O inimigo não terá nada do que nos acusar. Apenas olhe para a palavra de Deus. Apenas olhe para os princípios da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Queria que você fechasse os olhos agora. E você tivesse um tempo de oração. Busca Deus nesse momento. Se a palavra de Deus falou com você, fale para Ele agora. Fala para Ele agora. Ele está te ouvindo. Converse com Ele agora. Diga para o Espírito Santo mudar, fechar essa brecha. Pai eterno, nós te louvamos por essa palavra. Te louvamos porque Teu Santo Espírito teve a liberdade para tratar, Senhor, conosco, com o nosso coração. Me coloco, Senhor, me coloco também juntamente, Senhor. Eu preciso mudar também, Senhor, em muitas coisas. Então, Senhor, Espírito Santo de Deus, traga a revelação agora em nome de Jesus, daquilo que precisa ser consertado, restaurado, daquilo que precisa ser fechado, a brecha que precisa ser fechada, Senhor.
Espírito Santo de Deus, nessa hora, vem e traz revelação. Vem nos fazer, Senhor, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Senhor. Nós queremos, Senhor, ser jovens, meu Pai, homens, mulheres, maduros, homens e mulheres comprometidos com a Tua palavra, comprometidos com a Tua vontade, e nós damos essa liberdade para que o Senhor venha fazer isso em nós. Quantas vezes, Senhor, a correria do dia a dia, os pensamentos deste mundo, vem roubar a Tua verdade de nós, mas Senhor, nós estamos aqui, Senhor, nós estamos querendo mais de Ti. Vem mudar, vem nos ajudar, Espírito Santo. Transforma, restaura aquilo que estiver quebrado, aquilo que estiver precisando mudar, que seja mudado nessa hora. Senhor, nós precisamos de Ti, precisamos da Tua palavra em nossos corações. Senhor, sem a Tua presença, nós não conseguiremos, porque somos falhos. Mas, Senhor, contigo nós podemos saltar muralhas, nós podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece, o Senhor nos capacita. Então nessa hora, Espírito Santo de Deus, venha curar os nossos corações, venha curar aquilo que precisa, aquilo que foi falado, aquilo que foi feito. Venha perdoar, Senhor, pecados, atitudes. Senhor, nós Te damos essa liberdade. Traga cura aos corações. Senhor, nós Te damos essa liberdade em nome de Jesus. Que todo peso da culpa, do pecado, que todo peso caia por terra agora em nome de Jesus. Receba a presença do Senhor, receba a presença do Espírito Santo na tua vida, a alegria, em nome de Jesus. Receba, seja curado nessa hora. Se você estava andando conforme o mundo estava andando, então seja perdoado nessa hora. Se você estava pensando como o mundo pensa, então seja perdoado nessa hora. E você vai começar a pensar conforme o Senhor pensa, conforme o Espírito Santo pensa. Receba a mente do Senhor na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Receba na tua vida agora o perdão, a graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.